Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo essa aula aí que foi gravada aqui na Twitch, na plataforma roxinha. E tá indo pro YouTube, que é um trecho da live. Aqui a gente fala um pouco mais, com mais tranquilidade, vocês podem trocar ideia, então colhem na Twitch para acompanhar, caso tenha interesse. O livro de hoje é o Tarde do Olav Bilac, é um livro de poesia, então já fica o recado aí. Livro de poesia é legal e meio chato ao mesmo tempo, tá? Porque o livro de poesia facilita, você não precisa ler o livro todo, não é essa a ideia que você leia todos os poemas, que você decore os poemas. Não. Mas a gente precisa ler pelo menos alguma coisa. Pelo menos alguns poemas. Pronto. Fica quieto no seu canto aí. Nesse caso, a aula vai ter alguns poemas pra gente olhar juntos e tal. Qual que é a recomendação? Depois da aula aqui, dê uma olhada nos exercícios que já caíram no vestibular sobre. Eu trouxe aqui um exercício no final da aula sobre o livro que já caiu no vestibular. Se eu não me engano, no vestibular do ano passado, inclusive. Mas, por favor, vejam os exercícios que já caíram no vestibular para vocês terem uma ideia de como que são cobrados esses poemas, de como que são apresentados esses poemas, porque não tem nada demais. Não tem que decorar. A gente tem que entender um pouco do geral do livro. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Seguinte. Tarde, Olav Bilac. Quem é Olav Bilac primeiro, né? Seguinte. O nosso querido Bilac é um autor parnasiano. Deixa eu puxar minha canetinha mágica. Mentira, só uma caneta normal. Não é mágica. Gostaria que fosse. Pra gente dar uma olhadinha aqui nas características do parnasianismo e etc. Sobre o Olav Bilac primeiro aqui. Ele é considerado um dos, se não o maior poeta parnasiano. Ele faz parte da tríade parnasiana dos 3 principais poetas parnasianistas do Brasil. E ele, inclusive, pode ser considerado aí o principal deles, né? Ele é tão importante, que eu trouxe algumas informações pra gente ter uma noção da importância dele. Ele não foi só escritor, ele foi jornalista, ele foi educador. Ele começou bastante cedo. Essa primeira publicação dele aqui, a Sexta de Nero, né? Sexta nesse sentido de dormir, não sexta de que a gente carrega as coisas, foi publicado na Gazeta de Notícias quando ele era muito novo ainda. Tá? Além disso, ele, junto com o nosso querido Machado, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, para vocês terem noção da importância do cara. Ah, professor, mas a escrita dele é ruim, não gosta. Ah, sacou. Eu não gosto de um monte de gente, nem por isso elas deixam de ser importantes. Além disso, ele também tinha relevância política, ele também era engajado politicamente. Ele foi preso durante o governo do Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente que a gente teve, né? O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro, e depois o Floriano Peixoto, o segundo presidente que a gente teve lá, a partir de 1889. Ele era bastante opositor da República, então ele acabou sendo preso aí no governo do Peixoto. E ele também é autor da letra do hino nacional, né? Inclusive, o hino nacional já caiu em questões de vestibular, na parte de gramática, pegando um pouquinho para literatura, porque o hino nacional é o ápice do parnasianismo, talvez o melhor exemplo de parnasianismo mais conhecido que a gente tenha. Todos vocês, eu tenho certeza que sabem o comecinho do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Isso é muito parnasiano. Ah, professor, que é parnasiano? Que bom que eu penso nas perguntas que vocês não fazem e respondo aqui. É um movimento do final do século XIX, né? Principalmente poesia, tá? Cujo lema era a arte pela arte, a busca da beleza se dava por si só. Belo, artístico, é aquilo bem trabalhado, é aquilo bem organizado, é aquilo que demanda esforço. O poeta aqui, ele trabalha. Inclusive, o Olav Bilac tem um poema justamente que vai tratar disso, vai comparar fazer poesia com o trabalho de fazer uma joia, de tão detalhado, de tão cuidadoso, de tão esforçado que você tem que ser no negócio. Por isso, eu vou dar uma importância muito grande para a forma da escrita. Para colocar uma palavra num determinado lugar que ela rime exatamente com a outra palavra ali do outro verso.
Às vezes eu vou trocar a ordem da frase de um jeito que a frase parece que fica estranha. Tchau, Oliver. A frase parece que fica estranha, mas isso é só para eu conseguir a métrica necessária, a rima necessária. Eu tinha muito cuidado com a forma da escrita e talvez pouco cuidado com o conteúdo. O que significa esse pouco cuidado? Aqui eu vou ter muito daqueles poemas que a gente diz que são descritivos. Eu vou descrever apenas uma cena, um objeto, como se a gente só estivesse vendo alguma coisa. E ainda assim vai ser muito belo, porque vai ser muito trabalhado, vai ser muito organizado. Mas, como nem tudo é simples, né, galera? Esse livro não é bem por aí. Ou melhor, só por aí. Esse livro tem muito de parnasiano, mas também tem uma pegadinha um pouco diferente. Porque, atenção, momento spoiler aí pro livro de mais de 100 anos atrás. Galera, o Tarde é um livro de 1919. Vou voltar aqui no slide para ver se vocês se ligam aqui, ó. 1919. Olavo Bilac, 1918, 19, 18, 19, 18, 19, 18, 19, 18, 19. Esse foi um livro que foi publicado depois que ele já tinha morrido. É um livro póstumo, como a gente fala. O que aconteceu com esse livro aqui? Ele tinha escrito o livro todo, e aí, quando ele foi publicar, ele acabou morrendo. O livro foi todo editado, foi todo organizado e foi publicado depois da morte dele, um ano depois. Por isso, já é um livro do final da carreira dele, que tem muito de parnasiano, mas tem umas características ali que já são um pouco diferentes, que já são de um Olavo Bilac que está experimentando, talvez, o final da vida aí. Algumas coisas diferentes, algumas sensações diferentes. Show? É um livro com 98 sonetos. 2 segundos para vocês lembrarem o que é soneto enquanto eu tomo o meu cafezinho. E aí? Galera, soneto é aquela poesia com 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. É aquele 4, 4, 3, 3. Beleza? A gente tem alguns sonetos decassílabos ou dodecassílabos, né? De 12 sílabas poéticas, os dodecassílabos, ou de 10 sílabas poéticas, os decassílabos. E eu fiz uma listinha aqui dos principais poemas, não são só esses, pelo amor de Deus, tá? E para além disso, eu tenho um aspecto muito importante, que na verdade é o mais importante para a gente analisar o livro aí. Presta atenção. Eu tenho 2 eixos temáticos. As temáticas condutoras, o fio condutor, e as temáticas que atravessam, as temáticas atravessadoras. Nossa, meu Deus. Vocês já assistiram alguma série que parece que cada episódio é uma história diferente, só que lá no fundo tem um enredo acontecendo contínuo? Aquela série que, geralmente, série de investigação, série de detetive, tem um pouco disso. Cada episódio é um caso diferente, mas as personagens elas são as mesmas, elas têm uns certos dilemas que se mantêm. Essa é a ideia aqui. O fio condutor é esse enredo de fundo, que as personagens mantêm, que elas continuam trocando ideia e tal. E as temáticas atravessadoras é cada um desses episódios diferentes aí, que tem uma história própria, tem um início, meio e fim. A gente tem um pouquinho dessa dinâmica. O livro como um todo, ele vai falar do processo de envelhecimento, da passagem do tempo e dessa resignação da vida perto do final. De novo, era um livro do finalzinho da carreira, ele estava já um pouco mais velho. Então, é um livro aí que fala um pouco sobre a passagem do tempo. O livro chama Tarde, porque o próprio processo do entardecer, galera, do dia nascendo e se pondo, pode ser uma metáfora para nossa vida, que começa, atinge seu pico lá, no meio-dia, e depois vai entardecendo. Beleza? Seguinte, a gente vai fazer algumas leituras, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns poemas, e essa parte não tem como fugir não. Sim, eu vou ler os poemas todos, e você que tá aí, você vai acompanhar
bem bonitinho, porque eu tenho certeza que se eu pedisse, como eu peço para os alunos lerem na sala, fica todo mundo, né? Nossa, mas é difícil, professor. Sim, cuidado. Ler poema é muito mais sobre se acostumar com a leitura para chegar na hora da prova e não ter surpresa do que ficar decorando ou qualquer coisa do tipo. Demorou? Primeiro poema aí, ó. Hino à língua portuguesa. Como eu falei para vocês, essa coisa da temática nacional, né? Como estava nas temáticas atravessadoras, vai estar presente aqui, por exemplo, nesse poema que chama Hino à língua portuguesa. Enquanto eu vou fazendo a leitura, eu queria que vocês prestassem atenção e tivessem cuidado com as rimas. Não só o esquema de rima, mas exatamente com qual é a rima, qual que é o final do verso. Vamos lá. Hino à língua portuguesa. Glória jovem do sol no berço de ouro em chamas, alva, Natal da luz, primavera do dia. Não te amo, nem a ti, canícula bravia, que a ti mesma te instruis no fogo que derramas. Amo-te, hora hesitante em que se preludia o adágio vesperal, tumba que te recamas, de luto e de esplendor, de crepes e auriflamas, moribunda que ris sobre a própria agonia. Amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, que entre os primeiros clarões das estrelas no ventre, sob os véus do mistério e da sombra orvalhada, trazes o palpitar como um fruto do outono. À noite, alma nutriz da volúpia e do sono, perpetuação da vida, iniciação do nada. E aí? Foi? Não foi, né? Eu sei. Às vezes a leitura de alguém em voz alta não ajuda muita gente. Por isso, você que tá aí na plataforma de vídeos aí, pausa e dá uma lida você sozinho. Porque agora eu vou explicar um pouquinho do que quer dizer isso aqui. Pelo amor de Deus, galera, presta atenção que principalmente esse livro aqui do Lava vai ter muito sobre criar imagens mentais do que ele tá falando pra gente aqui. A gente tem que imaginar, tentar criar uma imagem mental do que ele tá dizendo pra gente. É um hino à língua portuguesa. Peraí, então ele tá falando sobre a língua portuguesa. O que ele tá falando sobre a língua portuguesa? Exatamente isso aqui. Ele tá falando, ó, glória jovem do sol no berço de ouro em chamas. Alva, clara, branca. Nascimento da luz, primavera do dia. Pessoal, o livro chama Tarde. Obviamente vai ter um monte de referência a essa passagem do tempo. Ao amanhecer, a passagem do dia, ao entardecer, à noite. É normal aqui. O que remete aqui ao amanhecer? Glória jovem do sol no berço de ouro em chamas. Vocês já viram quando tá amanhecendo e você olha lá o sol no morro e ele tá nascendo assim e tá tudo vermelho? Acontece quando o sol se põe também? É um pouco aqui. Natal da luz, nascimento da luz, primavera do dia. Tá falando do momento do amanhecer, tá comparando a língua portuguesa a esse momento belo, grandioso aí do amanhecer. E ele fala para a língua portuguesa: amo-te, ó tarde triste. Aqui, amo-te, hora hesitante, uma hora meio em que se preludia, o adágio vesperal. Tá, parece que tá positivo, mas aqui ele vem com triste, aqui ele vem com moribunda. Como que será que essa retratação da língua portuguesa é só positiva? Cuidado, tá? Ele tá fazendo essas comparações da língua portuguesa, por exemplo, com esse momento do amanhecer, e não necessariamente é só positivo. Ele tinha uma percepção bastante particular da língua portuguesa que fica muito claro no próximo poema aí. Então é o seguinte, sobre esse primeiro, cuidado com a leitura, pensem muito nas imagens mentais que ele está tentando criar pra gente, lembrando que o livro se chama Tarde por um motivo muito específico. A passagem do tempo, a passagem do dia, está colocada aí. Vai ter muita referência ao amanhecer, a passagem do dia, ao entardecer e ao anoitecer. O que o Olavo acha sobre a língua portuguesa de forma um pouco mais clara pra gente? Eu vou inclusive mudar minha câmera aqui no OBS para que a gente possa acompanhar um pouco mais de cuidado aqui. Seguinte. Vamos lá.
Poema que chama Língua Portuguesa, tá? Última flor do Lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na gangue impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te, assim, desconhecida e obscura, tumba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. E aí? Pensando nas mesmas coisas, imagens mentais e que ele está falando sobre a língua portuguesa e como ele está falando sobre isso, pausa aí e tenta entender um pouco. Agora, para a gente falar um pouco sobre isso, eu quero falar um pouco sobre como que ele fala da língua portuguesa aqui e comparar as duas rimas, tá? Os dois esquemas de rima. Mas, primeiro, língua portuguesa aqui. O última flor do Lácio. Meu Deus, professor, socorro. Galera, Lácio era a região lá na Itália em que teoricamente teria surgido o latim. Então, última flor do latim, última língua que vem do latim. Inculta. Ô, Olavo, tá doidão? Vou falar aqui português. E aí? Inculta e bela. És, há um tempo, esplendor e sepultura. Ó. Ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Peraí. São boas qualidades? Galera, presta atenção. Ele tem esse sentimento meio dúbio em relação à língua portuguesa. Esse poema já caiu na Unicamp. Cuidado, porque esse poema mostra muito de como que ele percebe essa língua portuguesa. Os parnasianos tinham um quê também de exaltar o português de Portugal, pensando que como se aquele português fosse o português correto. A gente aqui no Brasil teria deixado o português brasileiro de uma forma mais inculta, menos prestigiosa, enfim. Beleza? Agora, esquema de rima. Olha lá, vou voltar aqui. Pessoal, presta atenção aqui. Presta atenção que é importante. Ó, chamas rima com derramas, então eu tenho rima A. Então, A, B, B, A. Só que aqui, ó, preludia não é uma nova rima. Preludia tá rimando com isso aqui. Olha o que ele consegue fazer, galera. Geralmente os poemas eles fariam, né, A, B, B, A, B, B, A. Ele tá fazendo a rima aqui, A, B, B, A, B, A, B. Ele tá invertendo. Não é fácil, tá? Não é fácil. Vai falar pros MC aí mais zica fazer isso aqui do nadão. Difícil, tá? Aqui ele tá rimando essas duas primeiras. Essa última parece que fica solto, né? Mas ela vai rimar lá com baixo. Como essas duas rimas aqui, elas são novas, são terminações novas, a gente vai ter que atribuir uma letra nova para elas. Se isso aqui é A, B, B, A, B, A, B, isso aqui teria que ser C, C. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu puxar aqui a nossa canetinha pra gente conseguir fazer isso aqui, ó. Então, de novo, olha como é o esquema de rima, olha como é interessante como ele faz. Terminação A aqui, terminação B, terminação B, terminação A. E aí ele inverte. Terminação B, terminação A, B. Aqui uma rima nova, C, C. Aqui outra rima nova. Aqui mais uma rima nova. E aqui volta a rima lá de cima. Não é fácil fazer isso. Cuidado. No outro poema, mesma coisa.
A, B, B, A, B, A, B. E aqui, ó, eu mudo. Aqui eu tenho uma rima nova, então eu vou fazer C, C. Aqui eu também tenho uma rima nova, então aqui eu vou fazer D. Agora, filho rima com brilho, que é outra rima nova. E aqui amargo rima com largo. Doideira, tá? Cuidado, porque se cair poema parnasiano, pode muito bem cair esquema de rima. Atenção. Continuando aí, falando um pouquinho mais sobre outros poemas. Esse é um poema aqui muito importante. Deixa eu passar minha câmera para cá de novo. Porque é um poema que é meio estranho. Ele destoa um pouco da estrutura de poesia, né? Pô, que isso aqui? A gente pode dizer que isso aqui tá parecendo ser um poema em prosa, tá? Um poema em texto corrido. Não chega a ser claramente, porque ele separa alguns versos, mas o mais importante, se isso cair na prova, cuidado, porque parece que não é parnasiano. Parece que nem é do Olavo Bilac. Mas está aqui. Já é um outro momento da carreira do autor, já é um momento de final da carreira dele, então cuidado, algumas coisas diferentes vão aparecer. Esse poema aqui, ele tem que ficar pra gente como essa lembrança. A exceção também vale aqui, a diferença também vale. Cuidado. Seguindo, eu não vou gastar muito tempo aqui não, porque é isso. Atenção com a exceção. Tá? Esse poeminha aqui das ondas, esse poema que já caiu em prova, e é muito importante a gente ter atenção com ele, porque é um poema que ele é muito representativo. Ele é aquele tipo de poema descritivo que eu falei antes, mas ele tem muito para além disso. Opa. Se eu tô dizendo que é um poema descritivo, ele chama As Ondas, 2 segundos para vocês responderem. O que será que ele vai descrever aqui? Ah, professor, claro. Vai descrever um Corsa 98 para mim. Não. Vai descrever um raio de uma onda, tá? Vamos ver como que ele fala sobre as ondas. Eu vou ler, vocês não vão entender nada, e aí vocês pausam depois e leem por conta. As ondas. Entre trêmulas, mornas, ardentias, a noite no mar anima as ondas. Sobem das fundas úmidas golcondas, pérolas vivas às nereidas frias. Entrelaçam-se, correm fugidias, voltam cruzando-se e, em lascivas rondas, vestem as formas alvas e redondas, de algas roxas e glaucas predarias. Coxas de vago ônix, ventres polidos, de alabastro, quadris de argêntea espuma, seios de dúbia opala ardem na treva. E bocas verdes, cheias de gemido, que o fósforo incendeia e o âmbar perfuma. Soluçam beijos, vão que o vento o leva. Galera, pausa aí, relê para entender. E de novo, vamos tentar criar imagens mentais sobre isso. Esquema de rima, não vou falar de novo porque fica claro para vocês. Mas aqui a gente tem uma mudança. Ó. A, B, B, A, B, B, A. Ele parou de fazer aquela troca lá que ele estava fazendo. Demorou? Seguinte. Para além de ser um poema descritivo, descrever um pouco sobre as ondas, percebam as palavras que ele usa, a forma como ele fala melhor. Poxa, tem quase movimento no jeito que ele fala. Entrelaçam-se, cruzando-se em lascivas, cheias de luxúria. Vestem as coxas, quadris. Pô, tem uma coisa quase sensual aí em como que ele está descrevendo isso. É sobre isso. Esse livro do Bilac é bastante parnasiano, mas não só. Ele vai se importar muito com a forma, com o trabalho, mas também com o conteúdo, em como
falar o que ele está falando. Na escolha de palavras, vai dizer muito também pra gente. É parnasiano, mas toma cuidado, porque não vai ser só um poema descritivo normal. E pensando nisso, eu queria que a gente tentasse fazer um exercise juntos aí. Exercícios. Vamos lá. Quem tá pelo YouTube aí, pausa o vídeo, lê a pergunta com calma. Eu vou passar um pouco mais rapidinho aqui, porque esse é o poema que a gente acabou de ler. Sobre esse poema que a gente acabou de ler, e agora, com um dicionário. O que é a seleção lexical? Então, olha para a pergunta, galera. Por isso que eu falei da seleção lexical. Ó, em relação ao soneto de Olavo Bilac, é correto afirmar que a seleção lexical favorece a escolha de palavras, galera. Seleção lexical significa escolha de palavras. A gente acabou de ver isso. O que será que essa escolha de palavras significa pra gente? Primeiro, a descrição objetiva que o lírico faz da fantasia amorosa recorrendo à riqueza mineral dos oceanos. Pessoal, tem descrição, mas ela não é tão objetiva. A gente acabou de falar disso. A escolha de palavras que ele faz é quase que dando movimento, dando sensualidade pro que está acontecendo. Cuidado. Representação estética que o lírico faz do desejo amoroso associado a fenômenos naturais. Pô, tem um tanto de desejo amoroso lá, sim, mas... Professor, fenômenos naturais? Galera, ele não tá falando da onda? Eu posso tratar a onda como um fenômeno natural. Mas calma. Vamos ver. Descrição científica que o lírico faz do corpo feminino recorrendo a fenômenos da natureza. Ó, ele fala da Nereida, as Nereidas. Nereida é uma ninfa do mar. Tá, tem essa coisa da feminilidade, mas não é uma descrição científica. É uma descrição muito mais subjetiva, muito mais sensual aí do que científica. Representação natural que o lírico faz do jogo de sensualidade associado à mitologia grega. Pô, tem palavras boas aqui. Sensualidade, representação natural. Pô, professor, natureza tem a ver com a onda? Posso pensar nisso. Pode, mas cuidado aqui com essa ideia de associado à mitologia grega. Galera, tem uma palavra só que faz referência à mitologia grega, que são as Nereidas, as ninfas. Cuidado. Eu não estou associado claramente à mitologia grega, eu só tenho uma coisinha assim. Calma lá também. Sem ser precoce. A gente fica aqui com a letra B, porque tem esse desejo amoroso, tem esse fenômeno natural aqui. E a representação ela é muito mais subjetiva, muito mais estética do que objetiva, do que científica. Maravilha? Se ficou com alguma dúvida ainda, se não deu para acompanhar, joga nos comentários aí. Quem sabe onde eu respondo. Brincadeira, brincadeira. Vou responder sim. Vou responder. Beleza? Tarde, do Olavo Bilac. Doeu? Foi difícil? Galera, é tranquilo. Leiam alguns poemas para se acostumar com o texto e na hora da prova não vai diferir em nada disso aqui. Vai trazer um poema e vai pedir para vocês analisarem. Segue o jogo. Beleza? Valeu aí quem acompanhou pela plataforma de vídeos. Faz essa coisa que a rede social manda aí, dá like, comenta, caramba, e segue, graças a Deus. Obrigado. Mil beijos para vocês aí.